Bom, vamos lá, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou gravando a aula 33 e hoje a gente começa, então, a nossa última parte do estudo da Física 2, né, que estava programado aí para esse ano, né? Então, esse ano a gente estudou aí, começamos, né, o ano estudando a termologia, depois nós terminamos a termologia e começamos a ótica, né? Nas últimas aulas a gente fechou aí o conteúdo de ótica e hoje a gente começa então essa terceira parte, que é o estudo da ondulatória, né? Com foco na parte de acústica. A gente vai ver algumas aulas mais gerais primeiro, né, sobre ondas, e depois nós vamos conversar sobre acústica. Essa última parte eu considero das mais importantes aí, né? Muito importante, apesar de ter poucas aulas, né? A gente tem pouco tempo, então estou fazendo poucas aulas, mas eu acho que ela é muito importante, né? Porque o conceito de onda, a ideia de onda, ela é básica dentro da física, né? A física, como a gente já conversou em vários outros momentos aí, né? Poderia ser entendida como o estudo de todos os fenômenos, de todas as coisas que acontecem, né, quando a energia interage com a matéria, né? Então, o conceito de energia é um conceito talvez o mais importante de todos dentro da física. E as ondas, né, esse estudo das ondas vai servir para a gente poder entender como que a energia se propaga nos meios, né? Então, a energia se propaga nos meios a partir de ondas, né? Então é bastante importante a gente compreender aí essa teoria, né? Tudo que a gente vai falar sobre energia, para que a gente possa entender melhor todos os fenômenos físicos, né? Porque entendendo como a energia se propaga, né, a gente vai entender muito melhor essas interações aí entre matéria e energia, tá bom? Então isso eu queria comentar para a gente poder começar. Nessa primeira aula, então, nós vamos conversar um pouco sobre algumas definições, né? Vamos ver o conceito aí de onda, né? O que é uma onda, e em seguida a classificação. É possível classificar as ondas de 3 formas diferentes, então nós vamos conhecer aí essas 3 formas de classificação de onda. E no final a gente vai conversar sobre um primeiro assunto aí que envolve conta, né, fórmula, e a gente vai fazer alguns exercícios desse primeiro assunto, que é o cálculo da velocidade de uma onda na corda. Então, tudo isso está dentro dessa primeira aula, tá? Vamos lá, então, não vamos perder mais tempo. Vamos lá, nessa primeira tela, então, estou colocando aqui uma superfície da água, né? Imagine que eu não tivesse, ninguém estivesse mexendo nessa água aí, ela estaria bem calma, né? A água ficaria bem calminha, a superfície dela. Mas aí, num determinado momento, é lançada uma pedra, ó, jogada uma pedra nesse ponto aqui, tá bom? Só uma observação, nesse vídeo vai ter algumas fotos assim, que na verdade eram vídeos, mas eu tive um problema com a minha máquina aqui, não consegui mostrar, não vou conseguir mostrar para vocês o movimento de tudo isso, tá? Mas isso acontece, né? E a gente vai conversar e tentar entender a partir dessas fotos mesmo, tá bom? Então tem vários aí nesse vídeo que deveriam ter movimento, mas a gente vai estar conversando e vamos imaginar esse movimento aí, tá bom? Se estivesse na sala de aula a gente ia fazer isso também, né? Ia ter que imaginar algumas coisas aí. Vamos lá. Então imagina essa situação, foi atirado alguma coisa aqui nesse ponto, uma pedra, por exemplo, na água aqui, e aí a gente começa a ver essas ondulações acontecerem aqui, tá vendo? Ela começa nesse pontinho, mas daqui a pouco a gente vê que ela se propaga para todas as direções aqui da superfície, né? E a gente tem essa perturbação que ocorreu no único ponto, se propagando para todos os outros pontos, tá vendo? É isso que a gente entende como onda. Né? Mas vamos tentar entender melhor o que está acontecendo aqui. Olha, nesse segundo quadro, eu estou tentando mostrar aqui, só que agora a água estou representando por essas bolinhas aqui, né? Imagina que são, por exemplo, umas moléculas de água. Tá vendo? Então, quando eu aplico uma força, né? Quando a pedra cai, por exemplo, aqui, nesse ponto, né? Essas primeiras partículas aqui, elas vão começar a ganhar, né, movimento por causa dessa força que foi aplicada aqui da queda da pedra. Esse movimento ele é passado para as partículas vizinhas.
que a gente percebe, que é muito importante de perceber aqui, é que uma partícula vai passar sempre para a sua vizinha. Essa aqui passa para essa passa para essa. Isso acontece para baixo também, né? Então a gente vai ter aí o movimento, a energia passando, olha aqui, ó, passando para as outras partículas, né? A gente nunca vai ver uma partícula que está aqui, por exemplo, sair daqui e ir aqui para frente para aplicar, né, força numa outra que está aqui na frente. Então, a gente percebe tipo um efeito dominó, né? Cada partícula passando para a sua vizinha um pouco de energia, e isso acaba acontecendo, né? Daqui a pouco todas essas partículas aqui vão ter ganhado essa energia e vão estar se movimentando, né? Então, isso é que é a onda, pessoal. Olha, a onda, a gente já vai ver na próxima tela, eu vou deixar uma definição, mas olha, a onda, ela é a energia que foi recebida aqui pela primeira partícula, por exemplo, que está passando para as outras, tá vendo? Ó, só que sem movimentar essas partículas, sem tirar, sem que elas saiam de um ponto e vão até o outro. Tá vendo? É a energia que está passando, então, por elas aqui, é que gera essa perturbação, né, e que a gente enxerga como onda. Tá bom? Uma coisa interessante, então, é que se eu colocasse algum objeto aqui flutuando nessa água, imagine que eu colocasse aqui um barquinho, por exemplo, aqui, tá vendo? Coloquei um barquinho aqui, ó. Quando a energia chegar aqui nesse barquinho, esse barquinho vai subir, ele vai descer, ele vai oscilar, mas ele não vai se movimentar para frente, pessoal, e nem para trás. Tá? Então ele vai dar uma balançada aqui a hora que a energia passar por ele, né? Ele dá uma balançada, mas ele continua aqui. E a energia passa e vai embora. Né? Então a gente pode entender que a onda é essa energia que está passando sem mexer no material, nos objetos. As partículas não saem de um lugar e vão para outro. Assim como objetos que estão em cima da superfície também. Da mesma forma que as partículas, eles não saem do lugar. Então, de uma forma geral, a gente pode definir aí ondas como, olha aqui, ó, perturbações produzidas em um meio. Esse meio pode ser material ou não, tá? E que se propagam para todos os outros pontos desse meio, transportando energia sem transportar matéria. Tá bom? Então, quando a gente vê uma onda, a gente está vendo a energia que está sendo transportada de um ponto até outros pontos desse mesmo, né, meio. Só que a matéria não vai junto, a matéria fica, ela só passa, né, a energia passa por ela, sem levar a matéria junto, sem arrastar a matéria junto. Tá bom? Essa é a definição geral de ondas, uma definição bastante importante porque a gente vai estudar. Tudo bem? E a seguir, então, a gente vai conversar um pouquinho, olha, sobre a classificação das ondas. É possível classificar as ondas, né, dar nome para as ondas a partir de três coisas, três características aí das ondas. Vamos dar uma olhadinha, então, no primeiro caso. Uma onda pode ser classificada como mecânica ou como eletromagnética por causa da sua natureza, quer dizer, pelo que ela é feita. Né? Então a gente tem ondas que são feitas de um meio material, né? São produzidas em um meio material. Então, por exemplo, essa onda que a gente acabou de ver, né? Para essa onda aqui, se não existissem essas partículas aqui, né, da água, se não tivesse água, não teria onda, porque aí não teria o que oscilar aqui. Né? Então a gente pensa que uma onda num lago, por exemplo, só existe porque existe a água no lago, né? E aí a água sofre uma perturbação, essa perturbação se propaga e a gente tem a onda, né? Da mesma forma, numa corda, só vai existir uma onda numa corda se houver corda. Se não tiver corda, não tem onda, né? O som também ocorre dessa forma. Né? O som, quando está se propagando, ele está se propagando porque ele tem um meio material que está vibrando. Né? Então, se eu bato, por exemplo, numa mesa, a mesa vai vibrar, né? E o som vai se propagar por ela. Se esse som for para o ar que está em volta, o ar se propaga também, de forma que a gente pode escutar isso daí. Mas se não houvesse, por exemplo, o ar, né, para fazer essa ligação,
entre a pessoa que está escutando e o objeto que está produzindo o som, a gente não teria a propagação do som. Né? Então, ondas mecânicas são ondas que precisam de um meio material para ocorrer, porque elas são o resultado da própria oscilação, da própria perturbação nesse meio material. Agora, existem algumas ondas que não precisam de meio material para ocorrer, são as ondas eletromagnéticas. Essas ondas, elas podem ocorrer, por exemplo, em lugares então, que não há nenhum material. Por exemplo, no espaço, né? Entre o Sol e a Terra, por exemplo, né? A gente tem regiões que vão ter ali um vácuo, né? Não vai ter nenhum meio material, mas a gente sabe que a luz, por exemplo, né? A luz visível pode se propagar do Sol e chegar até aqui na Terra. Né? Então, como é que ela faz isso? Ela se propaga porque ela é uma onda eletromagnética. O que tem de diferente nessas ondas eletromagnéticas? Elas são muito diferentes das ondas mecânicas. Elas são resultado, olha aqui, de oscilações no campo eletromagnético. Essa parte de eletromagnetismo é uma parte que é vista no terceiro, né, na Física 3, e vocês vão entender melhor aí como é que são criados esses campos eletromagnéticos, né? E aí vai ser mais simples da gente entender aí como é que se formam essas ondas e vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Mas por enquanto é importante perceber que a onda eletromagnética é um tipo de onda que não necessita de um meio material para ocorrer, né? Ela é o resultado de oscilações no próprio campo eletromagnético, é o próprio espaço que vai estar se deformando, oscilando, né? E não o que está enchendo esse espaço, né? Não o meio material. Tudo bem? Bom, essa aqui é a primeira forma, então, de classificação das ondas, né? Ondas mecânicas ou eletromagnéticas. Em alguns exercícios a gente vai tratar de ondas mecânicas e em outros de ondas eletromagnéticas, mas nessa parte, então, do nosso estudo, a gente não vai fazer muita diferença entre elas nos nossos cálculos. Vamos lá. O segundo tipo de classificação é quanto à direção de vibração, tá? Essas ilustrações aqui, na verdade, eram vídeos, né? Eram GIFs, em movimento, e eu tive que tirar aí para ver se a gente consegue gravar. Mas vamos lá. Dois tipos, então, de ondas que existem aí a partir da direção de vibração. O primeiro caso é chamado ondas transversais. O que é uma onda transversal, né? Por exemplo, a onda numa corda. Quando você balança uma corda, a gente percebe que a onda está correndo horizontalmente aqui, assim, ó. A onda está fazendo assim. Opa, imagina que isso aqui é uma horizontal, né? Então a onda se propaga horizontalmente. Deixa eu desenhar de novo aqui, que está muito feio isso daí. Então imagina assim, gente, ó, a onda se propagando desse jeito, né? Só que ao mesmo tempo a gente vê os pontos dessa corda, por exemplo, oscilando perpendicular desse jeito, ó. Esses pontinhos aqui, olha, estão subindo, depois eles estão descendo, tá vendo? Eles oscilam para cima e para baixo. Então, olha, as partículas se movimentam para cima e para baixo, mas a gente vê a energia correndo aqui horizontalmente. Né? Então isso são ondas transversais. Isso acontece aqui no caso das cordas, acontece também, né? Nós vimos aqui no caso da água, né? Acontecendo isso também, a água subindo e descendo assim, mas a gente percebe que a energia se propaga horizontalmente na superfície. Né? Agora, um outro tipo de onda diferente desse anterior é a onda longitudinal. O que é uma onda longitudinal? Né? A direção de vibração dela, ela é a mesma direção da propagação. Olha aqui, ó, essa onda, né, que está sendo criada aqui numa mola, isso aqui eu costumo fazer na sala de aula, tá? Que, né, agora nós estamos vendo com desenho, mas é bem simples a gente perceber isso. Se a gente pegar aqui, ó, se eu pegar a minha mão, essa minha mão aqui, ó, e fizer um movimento para frente, assim, ó, tá vendo? Bem rápido. Um movimento para frente aqui. Então eu vou criar uma compressão nessa mola, tá vendo aqui a compressão? Olha? Eu crio essa compressão e essa compressão ela se desloca de uma extremidade até a outra aqui. Essa mesma compressão se desloca de uma extremidade até a outra aqui. Isso aqui é uma onda também, pessoal. Mas é uma onda que está se deslocando, olha, na mesma direção
na mesma direção do deslocamento da propagação da energia. A energia se propaga desse jeito e a onda também vibra desse jeito, né? Um exemplo, né, de onda longitudinal é o som. Imagina que agora, né, eu estou falando com vocês e dentro da minha garganta aqui eu tenho uma corda vocal. A corda vocal, ela faz um movimento para frente desse jeito e para trás, assim, ó. Ela balança para frente e para trás, ela faz esse movimento. Cada vez que ela se movimenta para frente, ela empurra o ar que está aqui em volta e o ar fica comprimido aqui, ó. Ela comprime as moléculas de ar que estão aqui na frente. Cada vez que ela vai para trás, ela espaça as moléculas de ar, tá vendo? E o ar fica rarefeito. Se a gente juntar isso, né, lembrar que essa vibração ocorre muitas vezes por segundo, aí a frequência é bem grande, né? 200, 300 vezes por segundo, a gente vai ter, ou mais, né, dependendo da nota que a gente estiver emitindo, a gente vai ter isso daqui acontecendo assim, ó, vai aparecer zonas de compressão, a hora que a corda vocal empurra o ar, fica tudo apertadinho assim, e vai acontecer zonas de rarefação, o ar espaçado aqui, a hora que a corda vocal vira para o outro lado. Depois de novo, ó, comprime aqui de novo, né? Depois separa de novo aqui. Isso daqui é a onda sonora. Olha a onda sonora, ela parece uma sanfona, né? Uma hora comprime, a outra hora espaça, comprime, espaça. Nós vamos ter algumas aulas, né, sobre acústica e vamos voltar a conversar sobre isso. Mas é bem interessante, ó. Esse aqui é um exemplo, então, de onda longitudinal. Olha, está acontecendo um movimento da energia nesse sentido, né? Olha, mas a vibração também acontece nesse sentido, olha para frente e olha para trás, né? Mas acontece no mesmo sentido, tá bom? Então, essas são as ondas longitudinais. A gente vai usar muito esse desenho da onda transversal para resolução de exercícios aí, que ela é mais fácil, né, de ser desenhada, de ser pensada aí, tá? Mesmo em situações em que a gente vai trabalhar com algumas ondas longitudinais, a gente vai desenhar esse formato transversal porque ele é mais simples e vamos conseguir pensar melhor com ele, tá bom? Bom, continuando aí, a gente tem uma terceira forma de classificação das ondas, né, que é quanto à direção de propagação. A gente percebe que certas ondas, né, vão se propagar em uma dimensão, algumas se propagam em duas e outras em três dimensões. Então, por exemplo, a onda numa corda, quando a gente balança uma corda, a onda vai se propagar pelo comprimento da corda. A gente percebe uma única dimensão, uma única direção de propagação aí, no caso, né, nesse caso de ondas na corda. A gente diz que essas ondas são unidimensionais, de uma única dimensão, né? Já esse exemplo que eu mostrei anteriormente aí da água, né, do lago, a gente vai ter ondas que estão se propagando em toda a superfície do lago. Então, para todas as direções ali numa superfície plana, né? A gente diz que são duas dimensões na superfície plana, né? Então, as ondas em superfície de lago, por exemplo, são ondas chamadas ondas bidimensionais. E o terceiro caso é esse exemplo que eu acabei de conversar com vocês aí sobre o som, né? Imagina uma pessoa que está emitindo um certo som, está falando alguma coisa aqui. Ó, essa daqui é a pessoa, ela está falando e aí tem uma pessoa aqui na frente dela que está ouvindo, uma pessoa aqui atrás também está ouvindo, se tiver alguém aqui em cima vai estar ouvindo também, embaixo também, né? Como é que é possível uma mesma pessoa emitir um som e todas essas pessoas ao redor dela ouvirem o mesmo som, né? Então a ideia é que essa onda que é produzida, que é a onda sonora, é como se fosse uma bolha, eu imagino como se fosse uma bolha de sabão, que vai crescendo aqui, tá vendo? Né? Naquele efeito, tipo uma sanfona, né, como a gente acabou de conversar aí, ela comprime, espaça e tal, mas ela vai, tá vendo? Para todas as direções e todos podem ouvir. Quem está em cima, quem está embaixo, quem está na frente, quem está atrás. Então aqui a gente chama esse tipo de onda
tridimensional, né? Uma onda que se propaga em todas as direções possíveis aí, tá bom? Então, esse é o caso da onda sonora. Bom, essa primeira parte, então, da nossa aula era mais para a gente conversar sobre essas primeiras definições, né? O que é uma onda e a classificação, as classificações, né? Bom, a partir de agora, então, eu vou conversar com vocês sobre um primeiro tema que vai envolver exercício, que a gente vai fazer conta aí, tá bom? Que é o cálculo da velocidade de propagação de uma onda numa corda, tá? Vamos dar uma olhada, então, como é que funciona isso daí. Deixa só eu melhorar aqui. Eu acho que mudou um pouquinho. Pronto, assim está melhor, né? O cálculo da onda numa corda. Gente, olha, imagina essa situação, uma pessoa, né, esticando uma corda que está presa aqui, uma extremidade dela está presa, e ela estica com uma certa força aqui essa corda. Essa força a gente está chamando aqui de T maiúsculo, tá? Uma força de tração. E aí vem alguém aqui e vai mexer nessa corda. Por exemplo, né, tipo tocar uma corda de violão. Ela vai puxar aqui essa corda, vai fazer aplicar uma força nessa corda e a gente vai ter aqui um pulso sendo gerado aqui. Esse pulso vai se propagar, né, por essa corda aqui. Tá? Se ela estiver presa, a gente vai ter aí esse pulso batendo, voltando, mas isso a gente vai conversar em outras aulas. Mas olha, o que interessa para a gente então? Se esse pulso está se movimentando, aqui a gente vai perceber ele se movendo aqui, né, até a outra extremidade, ele vai ter uma velocidade, né? E é possível determinar a velocidade desse pulso, tá vendo? Nessa corda, a partir de algumas características aí, né? E é isso que a gente vai conversar então. Então, vejam, ó, o que a gente sabe experimentalmente sobre essa situação? A gente sabe que a velocidade de propagação de uma onda, de um pulso desse tipo aqui na corda, vai depender primeiro do quanto que essa corda está esticada, vai depender da tração, pessoal, tá? Da força que está esticando essa corda aí. Quanto mais forte, quanto mais eu esticar essa corda, mais rápido vai ser a propagação de uma onda nessa corda. Tá bom? E a gente sabe que não a velocidade, mas o quadrado dessa velocidade é sim proporcional, então, à atração, à força que estica essa corda. Tá? Isso pode ser percebido experimentalmente aqui. Bom, e a gente sabe também que tem uma outra coisa que é importante aqui, que é a corda, né? Então, o material que faz essa corda, né? Outras coisas, né, outras características dessa corda, tem que ser consideradas também, porque a corda às vezes ela está mais pesada, mais grossa, às vezes ela é mais levinha, mais fininha, e isso muda a velocidade de propagação também. Quanto mais pesadona ela for, né, quanto mais densa for essa corda, maior vai ser a sua inércia e mais difícil vai ser de ocorrer a passagem da energia ali, né? A velocidade vai diminuir. Então, a gente percebe que a densidade dessa corda é inversamente proporcional ao quadrado da velocidade. Aqui. A gente pode colocar aqui, eu vou usar para representar essa densidade, assim, ó, isso aqui é o Mi grego, né? Uma letrinha grega, parece o Um com uma perninha puxada, é o Mi. Ele vai representar para a gente a densidade linear dessa corda. Tá? O que é densidade linear? Acostumado com densidade, né? Sendo a razão entre massa e volume de um objeto. Né? Mas a densidade linear é a razão entre a massa e o comprimento do objeto. Há alguns objetos em que o volume não vai interessar, interessa o comprimento, por exemplo, uma corda, né? Interessa para mim o comprimento dela e não o seu volume. Então eu posso pensar em comparar a massa, ou quantos quilogramas, né, essa corda tem por metro, tá vendo? De corda. Quando eu faço essa comparação, eu tenho o que a gente chama de densidade linear da corda, tá bom? Então essa formulinha é uma formulinha que vai ser complementar, que vai ajudar a gente aí a resolver exercícios de velocidade também. Eu posso determinar
essa característica da corda se eu souber da massa e do comprimento da corda, né? Consigo definir aí a densidade linear. E aí, essa seria a ideia, então, de hoje, tá? A gente pode melhorar isso daqui passando esse quadrado, porque normalmente a gente quer saber a velocidade, não o quadrado da velocidade, né? Passando esse quadrado para o outro lado na forma de raiz, a gente tem assim a raiz da tração pela densidade linear, tá? Esse seria o cálculo de hoje aí para definir velocidade de propagação de uma onda numa corda, tá? Aqui eu estou passando a limpo, então, a velocidade de propagação da onda depende da densidade linear da corda, né, do jeitão dela, esse Mi aqui de baixo, e depende também da força de tração, né, que está esticando a corda, tudo bem? Queria comentar sobre as unidades de medida. A tração é uma força, e no sistema internacional a gente usa o Newton, né, para representar. E a densidade vai ser decorrente das unidades massa e comprimento. No sistema internacional, a massa é medida em quilogramas e o comprimento em metros. Então, a gente vai ter a densidade linear medida em quilogramas por metro. Por que eu estou comentando isso daqui no nosso, aqui nesse vídeo? Porque dentro dos exercícios, muitas vezes, a gente vai precisar arrumar a unidade de medida, né? Por que tem que arrumar? Porque o Newton, gente, o Newton é o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Quer dizer, ele é quilograma, metro, segundo. São as unidades do sistema internacional. Então, quando eu trabalho com o Newton, eu preciso trabalhar também com quilogramas e metros. E se eu tiver alguma medida, por exemplo, uma massa em gramas, eu vou precisar arrumar para quilograma. Se eu tiver um comprimento em centímetro, vou precisar arrumar para metro, para que a gente possa trabalhar com essas unidades e ter o resultado também no sistema internacional, né, em metros por segundo, no caso da velocidade, tá bom? Bom, vamos ver um exemplo de aplicação, né, para a gente poder terminar essa aula. Olha lá, uma corda tem um comprimento de 3 metros, vamos anotar isso aqui embaixo, olha, o comprimento da corda é 3 metros, a massa dessa corda foi dada também como 60 gramas, e aí está o nosso problema, né, olha. Apesar do comprimento estar no sistema internacional, em metros, mas a massa não está. Vamos arrumar isso daqui já, né? Antes de começar o nosso cálculo. 60 gramas, para passar para quilograma, eu vou dividir por 1000, vai ficar 0,06 quilogramas. Olha, essa é a massa em quilogramas, tudo bem? Ele fala também que é feita uma força nessa corda, né? Uma tração na corda de 800 newtons. E aí ele pergunta a velocidade de propagação de uma onda, né, de um pulso nessa corda. Tudo bem? E como é que eu vou fazer, então, para determinar essa velocidade? Olha lá, velocidade de propagação depende da tração e depende da densidade da corda. Tudo bem? Bom, eu ainda não tenho essa densidade da corda, mas eu tenho como determinar. Então, vamos fazer esse cálculo antes, para depois chegar aqui na velocidade. Vamos lá? A densidade linear dessa corda é a massa pelo comprimento. Nesse caso, a massa é 0,06 e o comprimento é 3 metros. Dividindo aí, eu tenho 0,02 quilogramas por metro, né? Então, isso aqui é o jeitão dessa corda. Essa corda ela tem 0,02 quilos, né? Tem 20 gramas aí em cada metro. Cada metro dessa corda tem 20 gramas, né? Por isso que ela tem 3 metros e tem 60 gramas. Tudo bem? Bom, conhecida essa densidade, agora eu posso aplicar a fórmula da velocidade. Vem para cá, ó. Então, a velocidade de propagação de uma onda vai ser a tração de 800 newtons dividido pela densidade dessa corda, 0,02. Fazendo essa continha aí, pessoal, se eu aumentar 2 e 2, aqui vai ficar 80 mil por 2. Isso aqui é raiz de 40 mil. A raiz de 40 mil, olha, 4. Raiz de 4 é 2. Cada 2 zeros aqui eu posso tirar uma, como se fosse raiz de 100, né? 10, então sai um zero. Aqui também sai outro. Isso daqui é em metros por segundo. É a velocidade de propagação da onda, né? Ou do pulso de onda aí. Nessa corda, tá bom? Então vejam que realmente é possível definir, né, a velocidade que a onda se propaga numa corda
sabendo de duas coisinhas só: da força que eu estou esticando a corda e do jeitão dela, da densidade dessa corda. Uma última observação que eu queria fazer é que muitas vezes nos nossos exercícios a pergunta não é exatamente a velocidade. Ele poderia querer saber da tração ou querer saber da densidade da corda, né? Conhecendo a velocidade. E a gente não teria muito problema. A única situação é que essa raiz aqui talvez atrapalhasse um pouco a gente. Se a gente quisesse saber alguma coisa que está dentro dela, seria interessante tirar essa raiz daqui. Como é que eu tiro essa raiz daqui? Eu retorno ela para o outro lado. Vocês lembram lá na tela anterior que a gente tinha, nessa daqui, né? Que a gente tinha a raiz do outro lado na forma de quadrado. E aí eu trouxe ela para cá para ficar fácil achar a velocidade. Mas se eu quero saber alguma coisa que está aqui, ó, tração ou densidade, é mais interessante que essa raiz vá para o outro lado e vire quadrado de novo. E que eu trabalhe desse jeito para resolver o exercício, né? Então, essa última observação talvez seja boa para quem vai resolver aí alguns exercícios que vão envolver, né, esse cálculo de tração ou de densidade. Bom, é isso que eu queria falar para vocês nessa primeira aula, tá? Espero que vocês tenham entendido aí as primeiras definições. Esse assunto é bastante interessante, tem muita aplicação, a gente vai ver vários exemplos aí onde a gente vai entender melhor, tá? E espero que vocês façam os exercícios dessa aula direitinho, né? E que a gente possa continuar, então, nas próximas aulas aí falando sobre mais teoria aí sobre as ondas, né? Então, muito obrigado pela atenção, tá? E até a próxima aula.